Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é contigo. Tá funcionando isso aí? Henrique me fechou, agora Henrique me abriu. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? De novo, né? Oh, glória. Vamos ouvir a voz do Senhor? O pastor me pegou de surpresa, mas na verdade a gente nunca é pego de surpresa, porque o Senhor sempre nos... não só nos dá uma palavra para quem é ministro da palavra, mas em nada nós ficamos desapercebidos. Quando a gente tem uma comunhão com o Senhor, Ele sempre nos prepara. Até quando vai passar pela aprovação, sabia disso? Não sei você, mas até quando eu vou passar pela prova, o Senhor fala assim, filha, cinge os lombos. Eu falo, ai, Jesus. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um cuidado e uma preocupação tão grande conosco, que Ele sempre nos prepara. E Ele sempre nos faz lembrar, olha, eu sou contigo. Por mais difícil que seja, ainda que você vá passar por essa aprovação, ainda que vai chegar o dia mau, ainda que eu vou permitir que a luta venha, porque você precisa ser provado para eu te aprovar, não temas, eu sou contigo, amém? Olha para o teu vizinho e fala para ele assim, Deus é contigo, irmão. Para o outro agora, Deus é contigo, irmão. Aleluias. Abram todas as suas Bíblias, lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Você vai acompanhar comigo a partir do versículo de número 38. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, versículo 38. E quando você achar, você vai dar um glória a Deus bem alto para eu saber que você achou. Só ouvi um. Oh, glória. Todos acharam? Quem achou? Amém. A partir do versículo 38, Lucas capítulo de número 10 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te incomodas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Veja de novo o que está escrito aqui no versículo de número 41 em diante. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Põe a tua Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos por um instante, põe a tua mão assim sobre o teu coração, e você vai pedir para o Senhor falar contigo, amém? Eu tenho certeza que você não veio da tua casa ou do trabalho correndo para estar aqui para ouvir a voz da pastora ou ouvir a voz do pastor. Não, você veio aqui porque você quer e você precisa ouvir o Senhor falar contigo. Então fala para Ele, Senhor, neste momento eu quero ouvir a Tua voz. Aquieta a minha alma, acalma o meu coração, abre os meus ouvidos, abre a minha mente, abre o meu entendimento, para que a Tua palavra que será liberada deste altar venha de encontro à minha necessidade, me alimentando, me animando, me fortalecendo, me colocando de pé.
me dando forças para continuar avançando, me dando forças para continuar lutando. Que neste momento, Senhor, em nome de Jesus, nenhuma distração, que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem a ministrar e a entregar a cada um de nós. E que esta palavra gloriosa, Senhor, ela venha em nós frutificar. E que em nome de Jesus venhamos dar tantos frutos que aqueles que estiverem ao nosso redor, por onde quer que formos, também sejam impactados pelo teu poder, que assim seja. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. O Senhor, há alguns dias atrás, Ele me deu essa palavra. Eu faço parte de um grupo de mulheres de oração. E ali nós fazemos um devocional em alguns momentos, e um desses devocionais, o tema era prioridade, amém? E o tema era prioridade justamente em cima, e com base nesta palavra. E ali no dia que eu fui incumbida a administrar, trouxe uma ministração breve, uma revelação de uns 10 minutos, e aí depois eu fui, e continuei esmiuçando, né? Porque o Senhor, Ele falou comigo tremendamente. E algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto. E ele já me deu oportunidade de ministrar num culto de mulheres. E todo mundo geralmente fala da Maria, né? E acham que a Marta é aquela que não dava atenção para o Senhor. Não é assim que geralmente a gente entende quando lê esse texto a primeira vez? Acha que a Marta é a descrente e a Maria é a crente? A Marta é a perturbada e a Maria não. A Marta é a desviada e a Maria não. De primeira impressão é isso que dá. Mas na verdade não é bem assim. Quando nós começamos a entender, a ler, a entender e a fazer contexto, por isso que é importante você ler a Bíblia, amém? Nós começamos a observar algumas coisas. E diferente daquela imagem que todos nós temos, a Marta não era descrente. A Marta não era uma desviada, ou a Marta não era aquela que se preocupava mais com as outras coisas do que em ouvir a voz do Senhor. Assim como você e eu não somos. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui têm prazer em ouvir a voz do Senhor? Quantos aqui têm prazer em estar aos pés do Senhor? A Marta também. E agora vamos ver. Quantos aqui tem dia que tem tantos afazeres, tantas preocupações, tantas ansiedades, que às vezes ou esquece ou prioriza as outras coisas e deixa o Senhor para depois? Levanta a mão. Quem nunca fez? Quem nunca? A Marta nada mais era do que uma Juliana, do que uma Patrícia, do que uma Rosineide, do que um Washington, que amava o Senhor, que servia ao Senhor, que adorava ao Senhor, mas que num determinado momento, por causa da sua humanidade, da sua carnalidade, onde permitia que as ansiedades, que as preocupações, que os afazeres do dia a dia, que a rotina do dia a dia, em algum determinado momento, ocupasse o primeiro lugar, deixasse de dar prioridade para as coisas do Senhor, por causa do resto. E muitas vezes, não porque queria, às vezes nem percebe, amém? Tem dia que você nem percebe que talvez não tenha buscado a Deus como deveria, adorado a Deus como deveria, falado com o Senhor como deveria. Tem dia que você acorda tão atrasada, sabe aquele dia que você perde a hora? Quem nunca? Que você sai atropelando tudo, só falta trocar o sapato, um de cada pé. Que você não consegue ter um tempo de se colocar de joelhos e orar e falar: Senhor, obrigada por este dia. Tem dia que você vai falar com Deus, você já está chegando no destino. Ainda bem que o Senhor, Ele cuida de nós, misericordioso, amém? Porque se dependesse de nós acordarmos cedo todos os dias, primeira coisa, dobrar o joelho, fazer aquela oração para sair e ser guardado, a gente já tinha morrido, porque tem dia que não dá. Não é verdade? Estou mentindo? Ou tem dia que o teu dia foi tão atarefado, tipo hoje, oh Jesus, dia cheio, esse calor, que você fala: Senhor, eu só não vou murmurar e reclamar, porque o Senhor fez até o sol. Porque
Eu sou daquelas que, se eu pudesse não vou falar assim, porque poder em nome de Jesus nós podemos tudo, amém? Mas eu sou daquelas que eu pretendo passar a minha aposentadoria na Suíça, na neve, naquele frio. Baixa um pouquinho, Rick, para não dar microfonia, por favor. Eu gosto de frio, eu gosto de estar no lugar fresquinho, esse calor, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Você toma banho, nem terminou de se secar, já está molhado de novo. Sua o tempo todo. Agora tem máscara, nem precisa passar maquiagem, batom, né? Mas quando não precisava, não há maquiagem que aguente esse calor. Aí você chega e está com a testa, cabelo tudo molhado, chapinha não segura, é uma benção. E no calor você fica mais cansado, mais fadigado, corpo. Aí num dia cheio como o de hoje, que você acorda cedo porque você vai trabalhar, tem as suas obrigações, suas responsabilidades. Aí você já sai correndo, vem para a casa do Senhor. Aí você chega em casa, ainda vai ter que fazer janta, ou vai ter que fazer a lição de casa com o filho, ou tem tanta coisa para fazer ainda quando você chegar, que aí chega na hora de dormir, quando você encosta no sofá, eu não sei você, mas eu não consigo ir para a cama se eu não tiver que encostar um pouquinho no sofá. Aí você encosta no sofá e fala que você vai descansar só um pouquinho. Aí você apaga e acorda de madrugada todo torto e vai para a cama e não vê nem como. Já fez isso também? Monte. Peraí, mas é aquele momento de dobrar os joelhos antes de dormir, agradecer a Deus pelo dia que teve, e fazer aquela oração, e entrar na madrugada em oração. Tem dia que o corpo não deixa. A palavra do Senhor já diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas nem por isso, porque em alguns dias, ou talvez muitos dias, você não dobra os teus joelhos antes de dormir, não faça aquela oração e não prepare aquele altar de comunhão com o Senhor. Isso não significa que você não ame a Deus. Isso não significa que você seja um desviado. Isso não significa que você dê mais prioridade para as outras coisas em tempo integral do que para o Senhor. Isto significa que nós somos carne, que nós somos humano, assim como a nossa irmã Marta era. O tema de hoje é prioridade, sim. Prioridade, antes da minha filha pequena levar o meu celular, eu ia ler direitinho o conceito que estava aqui para você, mas ela sequestrou o meu celular. Mas algumas palavras do conceito de prioridade que me chamaram a atenção é o seguinte: prioridade significa, como todos nós sabemos, colocar em primeiro lugar. Só que se você folhear no dicionário, está escrito num pedacinho assim: com dignidade, com primazia, pôr em primeiro lugar, priorizar com dignidade, com primazia. Quando nós olhamos dignidade e primazia no meio da conjuntura dessas palavras, nós vemos que priorizar algo significa que é importante, amém? Quando nós priorizamos algo, vamos definir quais são as nossas prioridades, o resto a gente faz depois, significa que aquilo que você está colocando no primeiro lugar, que aquilo que você está fazendo primeiro é mais importante do que qualquer outra coisa, não é assim? E aí, quando nós nos deparamos com este texto, e eu vou começar do fim, vou inverter, vai do fim para o começo, nós vemos o Senhor falando aqui para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Estar ansioso significa estar preocupado, estar aflito, estar priorizando uma determinada situação. Ansiedade significa também você estar perturbado de mente ou de espírito. Então, quando Jesus falou para Marta assim: Marta, Marta, você está preocupada. Marta, Marta, você está aflita. Marta, Marta, você está perturbada de alma, de espírito. E aí, talvez, se o Senhor olhar para qualquer um de nós neste momento, ainda que você e eu estejamos aqui,
Mas só você sabe como está a sua mente, como está o teu espírito, como está o teu coração. Só você sabe o que está te esperando do lado de fora. Só você sabe o que está acontecendo lá na tua intimidade. Amém? E aí, por mais que você esteja aqui na casa do Senhor, assim como Marta estava na presença do Senhor, porque Jesus estava na casa dela, não estava? Assim como Jesus está aqui, e assim como Ele está lá na tua casa quando você está lá. Mesmo na presença do Senhor, a Marta estava ansiosa. Mesmo na presença do Senhor, a Marta estava preocupada. Mesmo na presença do Senhor, a Marta estava aflita. A Marta estava atarefada, cheia de outras coisas para fazer. Assim como qualquer um de nós. Quem não passa por aflição? A palavra do Senhor já mesmo diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem não passa por um momento de angústia, de tribulação, de dificuldade, de perturbação, de preocupação? Quem não? Mas isso não significa que porque por um momento, passando por uma ansiedade, por uma aflição, por uma tribulação, por uma angústia, nós não amemos a Deus. Amém? Este trecho não significa que a Marta não amava o Senhor. Significa apenas que a Marta, assim como você e eu, era carne e tinha determinados momentos, ela enfrentava algumas situações que muitas vezes ela não conseguia administrar, como talvez você e eu não, e que gerava nela uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação. E ela permitiu, assim como nós, que essa ansiedade, que esses afazeres, que essa angústia e essa preocupação a distraísse, a tirasse do foco. Porque você e eu bem sabemos, a palavra do Senhor diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Amém? Quantos amam e temem ao Senhor? Mas fala a verdade, não tem hora e não tem momento que a impressão que dá, e que ainda que por um breve momento você chega a pensar, meu Deus, será que o Senhor perdeu o controle? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Não é assim? Mas você sabe que tudo está no controle do Senhor. Sabe ou não sabe? A Marta também sabia. A palavra do Senhor também diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas na hora que o calo aperta, na hora que a má notícia chega, na hora que vem um diagnóstico de Covid, ainda que por um breve momento você se apavora, você fica preocupado, você fica com medo. Estou mentindo? Não. A Marta também era assim. Assim como você, que por mais que ame, por mais que tema ao Senhor, por mais que conheça a Deus, é carne. E como carne nós somos falhos, amém? Aquele momento foi um momento em que ela permitiu que as aflições, que as preocupações, que as ansiedades, ainda que por um breve instante, tomasse o primeiro lugar. Que não era apenas ouvir a palavra do Senhor, mas era ouvir a voz do Senhor, era se lembrar de que com ela Deus era, estava e seria para todo sempre. Assim como você e eu, quando permitimos que o medo, que a preocupação, que a ansiedade, por causa da angústia, do problema, da enfermidade, ou seja lá qual foi a má notícia, sabe aquele breve momento que você se permite estar abalado e ficar triste? É justamente o momento da distração, quando você muitas vezes não consegue nem ouvir a voz do Senhor, porque Ele está ali sentado no mesmo lugar, no alto e sublime trono, e Ele continua falando, filho, calma, eu sou contigo, não temas, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai vencer, você vai superar, porque lá na cruz eu já comprei a tua vitória. Eu já comprei a tua vitória. Calma, filho. Calma, filha.
Não esteja ansiosa, não esteja preocupada, não esteja com a tua mente, com o teu corpo, com a tua alma perturbada, não esteja aflita, não se preocupe. É a mesma coisa. Quando Jesus ele fala para ela aqui no versículo 41, Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada, fadigada, distraída com muitas coisas. Jesus, ele grita isso para nós todos os dias. Filha, calma. Filho, calma, não se preocupe, vai dar certo, não temas. Porque quando a luta vem, quando o problema vem, quando a tribulação vem, tem hora que a gente fica até desnorteado, né? Ainda que por um breve momento. Aí o Senhor vem, como ele falou para ela, ele veio diante dela, falou para ela assim, Marta, calma. Você está ansiosa e preocupada. Aí no versículo 42 ele diz assim, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus aqui não está dando méritos a Maria. Jesus aqui está querendo dizer o seguinte, Marta, diante de toda esta aflição, diante de todo este problema, diante de toda esta angústia, diante de toda esta ansiedade que você está enfrentando, o que importa, a prioridade, o necessário é apenas que você se coloque de joelhos diante de mim e ouça a minha voz. Amém? Não era isso que Maria estava fazendo? Versículo de número 39 diz assim, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aonde? Aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Quando Jesus falou para ela que uma coisa era necessária e Maria havia escolhido a melhor parte, o foco disso não foi a Maria. Até porque a Maria, você sabia, e eu vou te mostrar na palavra, que quando Lázaro, seu irmão, o irmão de Marta e Maria, estava morto, e Jesus chegou na cidade, e a Maria ouviu que Jesus havia chego, ela não quis ir de encontro a ele, ela ficou lá. Você sabia que quando Jesus chegou naquela cidade, e ouviram Marta e Maria falar que Jesus estava se aproximando, quem saiu correndo, quem saiu em disparada, e se prostrou, e adorou, e chorou, e clamou ao Senhor, foi a Marta? Então, mérito aqui de ouvir a voz do Senhor, de se colocar aos pés do Senhor, não é a Maria. O mérito desta palavra e o mistério, o segredo da palavra, é que nos momentos onde você estiver preocupado, ansioso e afadigado e atarefado com tantas coisas, o que você precisa para ter força, para resistir, porque a Marta chegou para Jesus e falou assim, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou fazendo tudo sozinha, estava pesado para ela, amém? A gente pensa que a gente é super-homem, mulher maravilha, né? Mas até o super-homem e a Mulher Maravilha precisaram se unir na Liga da Justiça para derrotar o vilão. Que isso, pastor? Eu adoro filme. Filme de ação, Marvel, DC, essas coisas, eu amo. E não é? Lá no Liga da Justiça, tem a Mulher Maravilha, que é fortona, poderosa, mas sozinha ela não deu conta. Como é o nome do monstrão lá? Nem lembro o nome dele. Do vilão. Ela não deu conta dele sozinha. Aí a Mulher Maravilha precisou do Batman, precisou do... Como é o nome do robô lá, filha? Do menino que é metade robô e metade não? Cyborg, esse aí. Então tiveram que se juntar a Mulher Maravilha, o Cyborg, o Batman, o Superman, o Flash e o Aquaman. Esqueci algum? Não, né? Por quê? Porque tem hora que por mais forte que você seja, você não dá conta. Por mais forte que você seja, porque você é uma mulher forte, amém? Você é um homem forte, porque o Senhor te fortalece, o Senhor te anima, o Senhor te capacita, mas entenda que tem hora que sozinho você não vai conseguir. E a gente esquece disso. Aí a gente acha que dá conta de tudo e quer matar tudo no peito.
Sei bem como é, porque durante muito tempo eu achei que eu era Mulher Maravilha. Não, eu aguento. Não é assim, pastora Patrícia? Eu consigo. Aí você quer administrar tudo ao mesmo tempo. Não, vou conseguir. Aí você sucumbe. Chega uma hora que o corpo não aguenta, e nem a mente. Aí você sucumbe. Por quê, pastora? Porque você esquece que o que precisa mesmo, o que importa mesmo, o que é necessário mesmo, é que você esteja aos pés do Senhor, ouvindo a voz dEle. Aleluia. E aos pés do Senhor, por mais que o mundo esteja caindo na tua cabeça, quando você abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, Ele vai dizer assim: eu te animo, eu te ajudo. Você nesta batalha não vai ter que pelejar. Fica calma, fica calmo, confia, descansa. Eu sou contigo. Pastora, mas está um rebuliço. O mundo está caindo na minha cabeça. Justamente neste momento, sabe o que você faz? Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, chora tudo que você tiver que chorar. E ainda que você não tenha forças nem para orar, e a palavra te falte, o mundo lá fora está caindo, mas você lá no teu quarto, escondido, na presença do Senhor, quando você se rasga diante dEle, quando você faz como Jesus disse aqui, se coloca aos pés de Jesus e passa a ouvir Ele falar, você levanta forte. É ou não é? Você levanta animado. No mínimo você levanta mais leve, porque você já chorou tudo que tinha que chorar lá. Já rasgou tudo que tinha que rasgar, já falou tudo que tinha que falar. O mínimo que vai acontecer é você levantar e fazer assim. Não é assim? Seria o mínimo. Mas quando você, principalmente nos momentos mais difíceis, prioriza se colocar aos pés do Senhor e ouvir Ele falar, você levanta animado, fortalecido, porque você ouve Deus dizer que Ele é contigo e já te deu vitória, que você não vai morrer, que não acabou, que vai dar tudo certo, que você vai conseguir. E quando você ouve isso de Deus, você se anima, porque você sabe que Ele não é homem para que minta, e menos ainda filho do homem para que se arrependa. Que se Ele disse que vai dar tudo certo, é porque vai dar. Se Ele disse para você que você vai conseguir, é porque você vai conseguir. Olha para essa pessoa que está pertinho de você e fala assim: ouça a voz do Senhor. Olha para o outro e fala assim: Ele disse que vai dar tudo certo. Aliás, Ele disse que já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Vá comigo lá no Evangelho segundo João. Deixe marcado aí Lucas, nós já vamos voltar. Mas vá comigo lá no Evangelho segundo João. Capítulo de número 11. João capítulo 11, versículo 17 em diante, amém? João capítulo 11, versículo 17 em diante diz assim, ó: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Já haviam 4 dias que Lázaro estava morto e enterrado, amém? Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Lázaro havia morrido. Diga assim: Lázaro morreu. Estava morto e enterrado já há 4 dias. Tinha jeito? Já estava morto, já estava enterrado e já há 4 dias. Aparentemente acabou. Não tem hora que você fala assim: agora não tem mais jeito. Agora acabou.
Agora acabou, não tem jeito. Já está morto, enterrado e há 4 dias. Aí versículo 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, o que a Marta fez, igreja? Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Essa Marta é a mesma que quando Jesus entrou lá na casa dela, inclusive, depois a gente vai olhar lá para você ver que não é a pastora Juliana que está falando, nós lemos, a palavra do Senhor disse que quem foi que abriu a porta da casa dela para Jesus entrar? Foi a Marta. Foi a Marta que abriu a porta para Jesus entrar. Foi a Marta que falou assim: Senhor, entra, fica à vontade. E a Marta estava ali atarefada, preocupada. Sabe por quê? Porque ela amava tanto a Jesus que ela queria servi-lo com o seu melhor. E ainda tem gente que diz que a Marta não dava ouvido para o Senhor, priorizava as outras coisas. Mas presta atenção, foi a Marta que abriu a porta da casa dela. Quantos aqui abriram a porta da sua casa para Jesus entrar? A sua casa que é a tua vida, o teu coração e também o teu lar, amém? Fala a verdade. Você que entrega a vida para Jesus, você que convida Ele para entrar e morar lá na tua casa, será mesmo que você não vai querer ouvir a voz do Senhor? Não. Mas tem hora que a gente não prioriza mesmo as coisas de Deus, porque nós somos falhos. Nós ainda não conseguimos administrar tudo. É mais fácil a gente chorar, se preocupar, se angustiar, se desesperar quando ouve a má notícia, do que primeiro correr aos pés do Senhor e ouvir a voz dEle, é ou não é? Não é mais fácil? Deus que nos livre, em nome de Jesus, mas se tivermos que passar, vamos passar e Ele vai nos dar vitória. Mas imagina, você chega lá no consultório e o diagnóstico é: fulana, é câncer. E é maligno. Quem que na mesma hora vai se lembrar de dobrar o joelho e falar: Senhor? A primeira reação natural vai ser levar um susto e no mínimo chorar, né? Principalmente mulher. Depois a gente vai clamar, vai orar, vai chorar aos pés do Senhor, vai dizer Senhor, vai entrar em jejum e oração, vai ficar crente de verdade, porque crente só fica crente de verdade na hora que o calo aperta. É ou não é? Na hora que o calo aperta, é jejum, é oração, é monte, é vigília. Aí na hora que o negócio está tudo bem, está tudo bom, esquece de vir na igreja. Não é assim, pastor? Quantas vezes a gente recebe pessoas: pastor, ora por mim, estou desempregado. Aí a gente ora, paga preço. Aí a pessoa começa a trabalhar e você não vê ela mais na igreja, porque agora ela está muito cansada. Ai, estou trabalhando muito, estou cansada. Você também trabalha muito, não trabalha? Eu trabalho muito, nem passei na minha casa hoje, vim direto, estou cansada. Mas espera aí, quem me deu o trabalho? Foi o Senhor. O mínimo que eu tenho que fazer é buscá-lo para agradecer. Ou então, ai pastor, moro longe, preciso de um carro. Pastor, a gente estava até comentando no domingo, né? Pastor falou: pastora, lembra daquele seu carro? Meu primeiro carro. Meu primeiro carro era um carro de 5 lugares. Meu carro tinha no mínimo uns 10. Não estou mentindo. Estou mentindo? Cabia, a gente dava um jeito. Mas tem gente que fala: pastor, ora por mim, preciso de um carro, porque eu moro longe, estou cansado, chego atrasado no culto por causa do ônibus, isso e aquilo. Aí a gente ora, paga preço, Deus vai lá e dá o carro. Aí a pessoa usa carro para ir no mercado, para ir para a praia, para ir para todo lugar, menos para ir para a igreja, Jesus. Mas o calo aperta,
mundo para onde? Para a igreja. É que Deus é misericordioso e bom. Ah, porque se fosse eu. Aí crente fica mais crente quando o calo aperta, o caldo estreita, né? Mas a Marta convidou Jesus para entrar. Ela falou, vem, Senhor. Entra na minha casa, entra no meu coração, muda a minha vida. E ela estava tão afadigada e tão preocupada, tão ansiosa naquele momento, porque ela estava se preparando para servir o Senhor. Só que ela se distraiu. Você não ama menos a Deus, porque você às vezes coloca outra coisa na frente. O que você e eu não podemos é o tempo todo priorizar qualquer outra coisa e deixar o Senhor para depois. Porque como Jesus disse, o necessário é se colocar de joelhos diante de mim e só ouvir a minha voz. É só isso. Você e eu não precisamos de casa, você e eu não precisamos de carro, você e eu não precisamos de uma conta milionária, você e eu não precisamos de uma despensa lotada, você e eu precisamos simplesmente nos prostrar diante dele e ouvir a voz, porque como está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o resto ele acrescenta. A prioridade é se prostrar diante do Senhor e ouvir a sua. Pastora, mas e a minha conta? Pastora, mas e a minha despensa? Chega agora final de ano, né? Eu não sei o que tem no Natal, que todo mundo quer comer tudo que não comeu o ano inteiro. Fala a verdade. Não é? E comprar também. Fica indignada. Você ouve, principalmente esse ano, que foi um ano difícil para todo mundo, não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para ninguém. Pobre, rico, baixo, alto, magro, gordinho, preto, branco, não foi fácil para ninguém. Está todo mundo no mesmo barco, irmão. A diferença é que aquele que tem o Senhor não passa sozinho. Ai, a Covid pegou só os pobres. Não, Covid matou um bando de rico. Cheio da grana, não puderam comprar cura. Eu não tenho tanta grana assim, pastor Wilson não tem tanta grana assim. E passamos pela Covid e estamos aqui de pé, dando glória a Deus. Teve Covid, pastora? Tive. E com um histórico de saúde difícil. Com o pulmão comprometido, porque meu pulmão já não é tão sarado e novinho quanto o seu depois do que eu tive. E a preocupação era, a Juliana vai pegar Covid e vai parar na UTI. Vai ser entubada de novo, e a Juliana passou pela Covid que nem viu, achando que era uma gripe besta. Isso é Deus. Isso é puro Deus. A prioridade não é o quanto que a gente tem na conta. A nossa prioridade é se colocar diante do Senhor e ouvir a voz dEle, porque principalmente nos momentos de ansiedade, de angústia, de aflição, de preocupação, quando nós fazemos e buscamos só o que é necessário, o resto Ele faz. Ele dá jeito onde você não pode dar. Fala a verdade. Tem coisa que você não pode resolver, é ou não é? Tem coisa que dá para você resolver? Não. E o que você não pode resolver, você vai fazer o quê? Vai dar um tiro na cabeça? Tem gente que faz isso. Não dá conta, não resolve, e ao invés de buscar ao Senhor, se colocar de joelhos e clamar e deixar Ele falar e abrir os ouvidos para ouvir a voz dEle, porque quando nós buscamos a Deus e pedimos, Senhor, fala comigo, Ele fala. Ele mostra o que fazer, Ele dá a direção, ou no mínimo Ele acalma o nosso coração, amém? Mas tem gente que não, faz tudo, chega a tirar a própria vida, mas não tem coragem de se colocar aos pés do Senhor e dar ouvidos à voz do Senhor. Aí aqui no versículo de número 20, veja comigo de novo, João capítulo 11. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Olha para quem está do teu lado de novo e fala assim, Jesus está vindo aí.
Eita Deus. Minha irmã, meu irmão, Jesus está chegando lá na tua casa, na tua porta, para resolver o teu problema. Você vai fazer o quê? Você vai continuar assentada lá chorando, se conformando, se lamentando, ou você vai correr ao encontro do Senhor e se colocar aos pés dele? O que você vai fazer? Porque Jesus, ele está chegando. Aliás, está chegando não. O nosso Senhor, ele já chegou, já preparou uma mesa posta diante dos nossos adversários, e ele está olhando para mim e para você e está só esperando para ver o que a gente vai fazer. Você vai continuar chorando, vai continuar murmurando, vai continuar reclamando, vai continuar priorizando qualquer outra coisa, ou vai largar tudo e vai correr aos pés do Senhor e ouvir Ele falar contigo? Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. A Marta cria em Jesus. A Marta cria no Senhor, ela acreditava no Senhor. Marta era uma mulher de fé, amém? Por mais que em alguns momentos ela estivesse distraída, preocupada, ansiosa, a Marta era uma mulher de fé. E não de pouca fé, sabia disso? De muita fé. Sabe por quê? Eu posso te afirmar. Versículo 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aí veja só o que Marta disse no versículo 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus poderoso, que havia de vir ao mundo. A Marta estava afirmando, primeiro, que ela cria no Senhor, e segundo, que ela acreditava que Jesus podia até ressuscitar os mortos. É pouca fé ou é muita fé? Tem gente que crê que Jesus pode, sei lá, curar uma gripe, mas não crê que ele pode curar um câncer. Tem gente que crê que Jesus pode abrir uma porta de emprego, mas não crê que Jesus pode fazer dele empresário. Tem gente que tem a fé limitada. Como está a tua fé, minha irmã? Como é que está a tua fé, meu irmão? Você está crendo que Jesus, ele pode fazer tudo, qualquer coisa, ou você acha que Jesus, ele pode fazer só aquilo que é facinho? Como que está a tua fé? Pastora, minha fé está meio assim, está meio assado. Sabia que a tua fé vai determinar a tua vitória? Sabia disso? A palavra do Senhor Jesus diz que aquele que tiver uma fé, ainda que seja do tamanho do grão de mostarda, pode mover monte, amém? Mas quanto maior a tua fé, maior o milagre. Pastora, como eu faço para aumentar a minha fé? Certamente não é em casa, reclamando da vida, murmurando da vida. Sabe como você faz para aumentar a tua fé, para ser animado, para ser fortalecido, para ser encorajado? É aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É na casa do Senhor, ouvindo a palavra. Não é em qualquer outro lugar. Pastora, mas é época de pandemia, isolamento. Quer dizer, então, que você não sai para mais nada. Tem gente que sai para ir no mercado, porque ficar sem comer não fica. Né? Tá assim de gente que vai passear no shopping. Tá assim de gente que vai lá na casa do fulano, do Beltrano. Vai na praia lá em dezembro para você ver. Dezembro já está, né? Vai na praia lá na virada para você ver como vai estar. Para isso pode. Mas para vir na casa do Senhor, para se colocar aos pés do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, não pode. Uma vez na semana, 2 vezes na semana, com esse distanciamento todo que tem aqui.
tá fácil ser crente hoje em dia, né? Ser cristão hoje em dia. Queria ver se fosse naquela época, que tinha neguinho perdendo cabeça, sendo queimado, sendo apedrejado. E aí, nessa hora, o Senhor me faz lembrar do apóstolo Pedro. Não que os outros não tenham tido mortes difíceis, mas você consegue imaginar ser crucificado de cabeça para baixo? Uns perdendo o pescoço. João Batista, a cabeça de João Batista foi apresentada numa bandeja. E até o final eles creram, não negaram a fé. E hoje, por bem menos, pastores, por bem menos, meus irmãos, tem gente deixando o Senhor. E ainda quer bênção, ainda quer vitória, ainda murmura e ainda culpa Jesus. Eu saí da igreja porque minha vida estava assim, assim, assado. Tua vida estava assim, 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 assado, porque talvez mesmo na igreja você já estivesse longe. Volta lá para a gente encerrar. Lucas, capítulo de número 10. Versículo 38, onde nós lemos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amém? Maria, neste momento, talvez não estivesse passando pelo momento de tribulação. Aquela era a prova, a tribulação da Marta. Por isso que ela estava sentadinha ouvindo a voz do Senhor. Tranquila. Já na outra situação, a Maria não teve estrutura para ouvir, apenas se colocar nos pés do Senhor e ouvir a voz dele. Amém? Então não vamos mais julgar a irmã Marta. Versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Não é a Maria, não é o João, não é o fulano, beltrano, cicrano que pode te ajudar. Jesus permitiu que naquele momento a Marta estivesse ali atarefada, servindo sozinha, porque aquele era o momento que ela precisava ser ensinada, ser provada. E aquele momento o Senhor sabia que precisava acontecer para que hoje Ele pudesse falar conosco através desta palavra, amém? Aí Jesus olhou para ela com um olhar de amor. Digo de novo, é porque Ele é Deus, né? Porque tem horas que você e eu, ao invés de olhar de amor, de carinho, a gente merece tomar uma surra. Fala a verdade. Mas aí a gente pega o exemplo dos nossos filhos. Eu vou usar a menor, porque é mais fácil quando é a pequena, né? Que ainda que apronte, é mais fácil a gente amar a pequena aprontando do que o marmanjo que já, né? Sabe que é mais maduro, não tinha que fazer. Aí vem a pequena. Aprontou todas. A vontade inicial, se fosse a grande, talvez, seria pegar e dar-lhe um couro. Aí você olha e vê aquela carinha, aquele olhinho pequeno, brilhando para você, e já percebeu que aprontou e já faz cara de dó. Sabe o que você faz? Vem cá, vai. Aí você dá um cheiro, dá um beijo, chama a atenção, mas até ao chamar a atenção é com amor. É assim ou não é? Assim é o Senhor conosco. Mas às vezes a gente apronta tanto. Às vezes a gente esquece quem Ele é, do que Ele pode fazer, se preocupa com tanta coisa, prioriza tanta coisa e tira o lugar que é dele. Aí é nessa hora que Ele fala para você, até quando você chega bravo, porque a Marta chegou brava. Senhor, o Senhor não te importa, o Senhor não se preocupa, o Senhor não liga que a minha irmã fica aí sem fazer nada enquanto eu fico aqui trabalhando. Foi assim que ela chegou diante de Jesus. Sabe você quando chega diante de Deus às vezes e fala: meu Deus, não aguento mais. O Senhor não está vendo isso não? Meu Deus, é o seguinte, se o Senhor não fizer assim, 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 ou se o Senhor não me der isso, eu não vou no culto mais, eu não vou na igreja mais, eu não faço a obra mais. É ou não é? É. Aí Jesus, ao
invés de olhar e falar para você, problema é seu. Se não quiser ir, não vai. Que se fosse a gente falar. Quer saber de uma coisa? Não quer ir mais para a igreja? Não vai. Não quer mais fazer a obra? Não tem problema. Eu levanto outro, melhor que você para fazer. Está cheio de... Hoje não mais, graças a Deus. Aqui na Glória de Cristo não tem. Mas na longa caminhada, o que a gente conheceu de levita, principalmente levita, é raça, viu? Né, Paulinho? É nada. Nós somos bênção, né, Paulinho? Agora, né? Mas você vê de levita que acha que se não for para a igreja não vai ter culto, porque ele não foi. Se eu não for, se eu não tocar, se eu não cantar, não vai ter culto. Deus levanta outro. Não quer ir para a igreja, não vai. Não quer fazer a obra, não faz. Não quer orar, não ora. Não quer jejuar, não jejua. Não quer ser dizimista, não seja. Não quer ser ofertante, não seja. Você pode fazer o que você quiser. Mas, porém, contanto que você não queira que Deus simplesmente fique te abençoando, porque Deus é bom, não é bobo. Ele é justo. Aí a vontade era de falar assim, mas sabe o que Jesus fez? Olhou para ela e falou assim, Marta, Marta. Eu imagino Jesus até fazendo um carinho na cabeça dela. Marta, Marta. Você está muito ansiosa, com aquela voz mansa, né? Dá até raiva. Sabe aquela hora que você chega querendo brigar com alguém? Aí você cutuca, todo mundo já fez isso, não foi só eu não. Aí você faz aquele escarcéu, cutuca, 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 só esperando a resposta atravessada. Aí de repente a pessoa olha e fala para você assim, Marta, Marta, você está muito ansiosa, muito preocupada. Nada disso importa, Marta. Sabe o que importa mesmo? É que você se coloque aos meus pés e ouça a minha voz. O resto eu acrescento. Te quebra. É ou não é? Te destrói. Você chega pronto para brigar, cheio de razão. Porque é assim que a gente é, né? A gente chega achando que sempre está com a razão. Aí você chega pronto para brigar, cheio da razão. Aí você ouve só um amém. Que raiva. Deus te abençoe. Que Deus me abençoe o quê? Era para você retrucar. Era para você falar, larga tudo, Maria, vai ajudar a sua irmã. Mas não. O Senhor nos confronta e nos mostra que, na verdade, quem está errado na história somos nós. Amém? Não é a Maria que precisa largar tudo para ir te ajudar. Tudo e vir para o mesmo tá, aos pés e ouvindo a voz do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Isso. De pé no teu lugar, sabe o que você vai fazer? Se colocar de joelhos e ouvir a voz do Senhor. Pastora, como que eu faço isso? Você não precisa se ajoelhar fisicamente se você não puder, se você não quiser. Mas de pé aí no teu lugar, você vai simplesmente parar tudo, esquecer de todo o resto. Não sei o que está acontecendo com você. Não sei quais os problemas que você está enfrentando, quais as dificuldades, quais as lutas, quais as provações, quais as tribulações, não sei. Mas eu sei que este é o momento de você simplesmente se colocar aos pés do Senhor e ouvir a voz dEle. Você pode fazer isso? E o resto, não se preocupe, Ele acrescenta. Feche os teus olhos onde você está. E se você quiser e puder se ajoelhar, sim, faça isso. E a tua oração vai ser, Senhor, eu quero simplesmente ouvir a tua voz. Senhor, nos momentos de aflição, de angústia, de preocupação, de tribulação, me ensina, Pai, a descansar.
Me ensina a confiar. Oh, Paizinho, que as preocupações desta terra, que as angústias, que as aflições, que as provações, que as lutas, que as dificuldades, que os problemas, que os gigantes não sejam maiores do que o Senhor em nós. Papai, nós queremos te pedir perdão pelas muitas vezes, porque não foram poucas as vezes. Mas nós queremos te pedir perdão pelas muitas vezes em que nós nos esquecemos do Senhor. Que quando recebemos a má notícia, que quando vimos a situação contrária, que quando nos deparamos com a situação adversa, ao invés de nos prostrar e declarar: Senhor, cremos que estás no controle, mas confiamos, Senhor, independente do que esteja acontecendo, que vai dar tudo certo, que o Senhor é fiel, que vai ser grande a minha vitória. Preferimos chorar, murmurar. Perdoa, Senhor, as vezes que nos esquecemos de que tudo que era necessário, como o apóstolo Paulo ali escreveu: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo escreveu porque o Senhor falou para ele: Paulo, não se preocupa, Paulo, a minha graça te basta. Mas nós nos esquecemos, preocupados, ansiosos, atarefados, com os problemas, com as angústias, com as aflições, com as tribulações. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a ser como o Senhor quer que sejamos. Que na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso espírito, no nosso coração, venhamos priorizar aquilo que realmente importa, que é buscar em primeiro lugar o teu reino, que é buscar em primeiro lugar a tua justiça, e o resto, Senhor, o resto, Deus, nós cremos que o Senhor irá nos acrescentar, em nome de Jesus. Aleluia.